Entender o tempo que nós estamos vivendo.
para a gente não ficar perdido. Tem muitas coisas que eu sei que eu não posso falar para vocês. Vocês não estão preparados ainda para ouvir. Mas o dia a dia, a nossa vida cotidiana, a gente vai ficar sabendo de tudo porque vai acontecer as coisas. Então, assim, muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir a respeito das coisas que estão acontecendo hoje. Porque hoje com as redes sociais, com a tecnologia, você pode aprender qualquer coisa hoje. Você pode se aprofundar em qualquer assunto. Você pode isso fazer hoje. Eu tenho estudado muito escatologia, saber as coisas que estão acontecendo no nosso dia. E nós vamos meditar sobre esse texto. Isso aqui é o próprio Cristo falando. O próprio Jesus. Mateus capítulo 24, verso 15. Diz assim: quando, pois, virdes a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa algumas coisas. E quem estiver no campo, não volte atrás, para buscar a sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém me disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abruptos, as águias, né? Preste atenção aqui, irmão. Esse texto, o próprio Cristo está falando de alguns sinais que irão acontecer nos dias do fim. Ele está falando aqui do dia do fim. Aqui ele fala, esse capítulo 24, ele dá toda uma lista de alguns sinais que vão acontecer. E nós estamos vendo, irmão, que estes sinais já são visíveis, já é uma realidade para nós. Nós estamos vivendo esses sinais, que Jesus falou. E, na realidade, ele disse para a gente prestar bastante atenção, ficar bem, para a gente saber das coisas. Amém. Para a gente saber das coisas. Nós não podemos estar vivendo aleatoriamente. Os sinais estão aí e nós precisamos entender eles. Nós precisamos compreender eles. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos revela todas as coisas que nós precisamos saber. Todas. Ele diz: o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. E Ele vos fará lembrar tudo o que eu lhe falei. Então o que nós precisamos? É de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. Então o cristão precisa alimentar o próprio Espírito dele, para que ele possa ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, para ele saber das coisas. Amém. Para ele não viver aleatoriamente diante das situações, das coisas que estão acontecendo. Então, às vezes,
para uma geração da época de Jesus, é bem mais difícil entender isso, é ou não é? Mas para a geração de hoje era mais fácil. E o que Jesus disse no verso 34? Ele disse assim, olha: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? A geração que está vendo aqui os sinais. Então, se nós já estamos vendo os sinais, isso quer dizer o quê? Que a nossa geração, em nossa geração, vai acontecer tudo isso que ele falou. E nós precisamos estar ávidos sobre isso, nós vamos entender essas coisas. Nós vamos ler aqui no texto de Daniel, nós vamos também ler Daniel, e aqui no texto de Daniel vai você entender as coisas. E nós precisamos buscar um entendimento, por quê? Porque nós precisamos saber as coisas. Amém. Glória. As coisas estão acontecendo, e é nos nossos dias. E hoje, com as condições que nós temos hoje, nós podemos estar informados de tudo. Tudo. Amém. Glória. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter interesse. Buscar. Você pode viver sem saber de nada, sem buscar nenhum conhecimento, mas você pode buscar o conhecimento. O conhecimento vai lhe ajudar muito, vai lhe ajudar muito a saber das coisas. Então não pode ser pego de surpresa. Nós precisamos lembrar o que Jesus disse vai acontecer. Vai acontecer. Ele disse que teria uma tribulação como nunca houve. Então nós precisamos estar o quê? Preparados para passar qualquer situação, qualquer dificuldade. Jesus estava falando com os discípulos e ele disse assim, que ele ia passar ele ia ser morto, ia ser crucificado e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E Pedro disse: Senhor, isso não vai acontecer com você. Vai dizer: vai acontecer. Aí ele disse: olha, vocês, se não estiverem preparados, vocês vão se decepcionar. Aí Pedro disse: não, eu estou preparado para ir até a morte. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Antes que o galo cantar 3 vezes, me negarás. E é isso que o cristão precisa estar atento. E Pedro vivia com Jesus. Pedro tinha visto muita coisa. Jesus falando tudo sobre o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Aconteceu o que Jesus falou. Pedro disse que não conhecia Jesus, irmão. Disse que não conhecia, não sabia quem era Jesus. Não sei quem é esse. Você já parou para pensar sobre isso, irmão? E nós? Na hora da luta, da dificuldade, como nós vamos reagir? Como nós vamos nos posicionar? Ele disse que vai acontecer. E ele disse que, olha, essa geração vai ver tudo isso. Não é que vai acontecer de uma geração uma coisa e outra na outra, não. Ele disse: em verdade eu digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então nós precisamos estar preparados para qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Quando chegar a hora da prova, nós precisamos ser aprovados. Amém? Abra agora aí Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Verso 27. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Achou? Daniel capítulo 9, verso 27. Diz assim: E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações terá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Amém. Então, Daniel estava falando dos nossos dias. E são sinais que nós precisamos observar para saber que momento nós estamos vivendo. Então, essa palavra, que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, vai chegar alguém aí que vai fazer um pacto, uma aliança com muitas nações, com muitas pessoas. Vai ter um pacto, uma aliança. Quando você vê isso, o que você tem que fazer? É o que Jesus disse lá: olha, não precisa mais você pensar em nada. Ele disse: olha, se estiver no campo, não precisa voltar para cá. Você está dando uma certeza. Quando você vê isso acontecer, já não tem mais tempo para nada. E é o que nós precisamos de estarmos preparados. Amém. Para essa hora, para a luta, para a dificuldade, para a perseguição. Você vê, pelo mundo, irmão, e tem morrido de crente pelo mundo afora aí, que é brincadeira. Muitos cristãos sendo mortos só porque é crente, irmão. Só porque é crente. Então nós precisamos estarmos bastante conectados com o Senhor, cheios do Espírito Santo, para acontecer aquilo que aconteceu com os nossos primeiros irmãos da igreja. Se orgulhavam de ser mortos adorando a Jesus. Amém. Glória. Os apóstolos foram presos e foram surrados, e eles saíram adorando a Deus, louvando. Aleluia. Eles foram achados dignos de apanhar por causa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos estar preparados. A hora vai chegar? Vai. E nós precisamos estar prontos para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer batalha. Glória a Deus. Aleluia. Nós não temos que ficar assustados com nada. Nós fomos avisados, irmão. Jesus deixou tudo escrito. Então ele falou para os apóstolos: eu estou avisando vocês antes que aconteça. Para quando acontecer, vocês já saberem o que vai acontecer. Então nós só precisamos do quê? Saber o que vai acontecer, estar preparado para enfrentar as batalhas lutas. Amém, irmãos? Amém. Agora no capítulo 11 aqui de Daniel, verso 31. Daniel capítulo 11, verso 31. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aí diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário. Verso 31. Daniel capítulo 11, verso 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício de água, estabelecendo a abominação desoladora. Foi isso aqui que Jesus falou lá no capítulo 24. Daniel tinha falado sobre isso. Então vai acontecer, vai chegar a hora, esse momento, e nós precisamos só estar preparados. Amém. Só estar avisados, saber o que vai acontecer. Para nós podermos enfrentar a dificuldade. Irmão, o crente precisa confiar em Deus. Amém. Precisa